Seja bem-vindo ao canal, eu sou o professor Tiago. Irei resolver a prova de raciocínio lógico da banca IES para o concurso do Instituto Geral de Perícias, IGP, de Santa Catarina, do ano 2017. Prova de nível superior, tá? Então vamos para a resolução. Sem muita enrolação, chama na resolução o professor Tiago. Questão 31. Joana e Maria são irmãs. Afirmar que não é verdade que Joana é hiperativa e Maria é bonita é logicamente equivalente à afirmação. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui na questão é o seguinte, que a proposição dada, ela é falsa. Por quê? Porque ele fala que afirmar que não é verdade. Então, ele já está dizendo aqui que isso aqui é falso. Então, como é que nós fazemos para que isso aqui fique verdadeiro? É só fazer o seguinte, é só negar. Então, se você tem uma proposição que ela é falsa e quer tornar ela verdadeira, basta você negar essa proposição falsa que ela vai passar a ser verdadeira. Então, nós vamos negar esta proposição. Então, como nós vamos negar? Primeiro, nós temos que identificar qual é o conectivo. Então, o conectivo que nós temos aqui é o i, que é uma conjunção. Então, para fazer a negação de uma conjunção, é bem simples. Você vai trocar o i pelo ou. Então, aqui vai ficar um ou. E aqui, onde tem Joana é hiperativa, você vai negar. E Maria também você vai negar. Então, Joana não é hiperativa ou Maria não é bonita. Você fez a negação da proposição. Então, se ela era falsa, agora ela passou a ser verdadeira. Que ele está querendo saber, né? É logicamente equivalente à afirmação. Então, qual afirmação aqui vai ser a equivalente? Você vai ver que não tem Joana é hiperativa ou Maria é bonita, mas vai ter aí para você marcar Maria não é bonita ou Joana não é hiperativa. Por que que isso acontece? Porque quando você tem uma proposição do tipo P ou Q, a equivalência dela será Q ou P. Basta que você inverta a ordem. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra C de amor, porque quem ama, cuida. Então, vamos para a questão 32. A questão 32 é uma questão um pouco comprida, né? Um pouco demorada, mas vale a pena você prestar atenção a todos os detalhes. Por quê? Porque nela dá para você treinar a tabela verdade. Então, ele diz o seguinte, indique a alternativa que apresenta uma tautologia. Então, o que é uma tautologia? Uma tautologia é quando você tem uma proposição composta que o resultado da tabela verdade dela sempre é verdadeiro. Então, aqui nós temos o seguinte, pegando como partida aqui a letra A, você vai ver que ele usa Rafael é inteligente e Fabrício é chato em todas as proposições. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar Rafael é inteligente de proposição R e Fabrício é chato de proposição F. Então, a primeira frase que nós temos, que é a da letra A, nós temos se Rafael é inteligente ou Fabrício é chato, então Rafael é inteligente e Fabrício é chato. Então, aqui você vai ver que tem o se então. O se então é uma condicional, é representado por essa setinha aqui. Aqui você tem o conectivo ou, então você está conectando Rafael ou Fabrício, R ou F, e aqui você tem o conectivo I, Rafael e Fabrício. Então você tem essa situação. Então, fazendo aqui a tabela verdade, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter, primeira coisa, como você só tem duas proposições simples, então você vai ter 4 linhas na tabela verdade, que é o famoso 2 elevado a n. Então, 2 elevado ao número de proposições simples vai dar 4, que é outra coisa que pode ser perguntada sobre tabela verdade. As possibilidades que você tem é verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso. Por onde eu começo fazendo? Eu começo fazendo pela disjunção ou pela conjunção. Então, fazendo aqui pela disjunção, nós temos o seguinte. Eu vou colocar aqui a tabela verdade para que você possa utilizar na hora que você estiver estudando. Então, você tem aqui o seguinte. P e Q é a proposição, primeira proposição e aqui é a segunda, tá? Deixa eu colocar assim. Primeira proposição e segunda. Não importa se eu estou usando R, S, T, não importa. Aqui eu tenho R e F como sendo R a primeira proposição e F a segunda. Então, quando eu digo que é verdadeiro e verdadeiro, e eu estou analisando uma conjunção, o resultado é verdadeiro. Ele só vai ser falso quando as duas proposições forem falsas. Por isso que você vai ter verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Com a conjunção, que é o i, que é isso aqui nós temos o i
E aqui nós temos o ou. Tá? E a setinha é o se então. Nós temos isso aqui. Primeiro fizemos o ou, agora vamos fazer o i entre R e F. Fazendo o i só vai ser verdadeiro se as duas forem verdadeiras. Então é a primeira situação aqui da primeira linha. Verdadeiro, o resto é todo mundo falso. Agora, essa proposição aqui, R ou F, vai ser a tua primeira, e R e F vai ser a tua segunda, para você usar aqui no se então. Então, quando você tem lá verdadeiro e verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Beleza. Quando você tem verdadeiro e falso, o resultado é falso. Então, você tem duas vezes aqui o verdadeiro e falso, então você tem dois resultados falsos. Significa o quê? Significa que a letra A não apresenta uma tautologia. Então, a gente vai fazer a B. Para fazer a B, eu coloquei as mesmas coisas, repeti a frase aqui, já fiz a situação, só que agora você tem o que? R e F e tem R ou F. Então ele começa pelo I, começa pela conjunção, que é isso aqui. Então na conjunção só vai ser verdadeiro se as duas forem verdadeiras. Então você só tem a primeira verdadeira, o resto é todo mundo falso. E na disjunção, que é o ou, você só vai ter falso se as duas forem falsas. Então você só tem a última parte aqui falsa. Agora eu vou juntar, essa aqui vai ser a primeira parte e essa aqui vai ser a segunda, para utilizar aqui na condicional. Então fazendo aí na condicional, eu só tenho uma situação que é falsa. É quando eu tenho a primeira verdadeira e a segunda falsa, que é a famosa Vera Fischer falsa. Então, como eu não tenho em nenhuma das possibilidades aqui V e F, significa que todos os valores na minha tabela verdade são verdadeiros e eu tenho uma tautologia. Então, essa é a ideia de fazer a tabela verdade para você aplicar e encontrar a tautologia. Beleza? Então, essa foi a questão 32, uma questão muito interessante. Os itens C e D, eu sugiro que você tente fazer a tabela verdade e você vai ver que não vai dar todo mundo verdadeiro com base na A e na B. Questão 33. Quando você fizer e estiver estudando, fizer uma questão como essa, a 32, que dá muito trabalho, você para um pouquinho, com um pedacinho de rapadura, tá? E toma um pouquinho de água. Agora sim, toma bem pouquinho, assim, mais ou menos assim, uma garrafa de 2 litros. Que vai dar certo. Vamos para a questão. Questão 33. Ou Nestor compra uma casa, ou sua esposa, Lívia, vai viajar. Se Lívia vai viajar, então seu filho Henrique compra um videogame. Se Henrique compra um videogame, então seu irmão Celso não trabalha. Ora, sabe-se que Celso trabalha. Logo, então, que tipo de questão é essa? Aqui nós temos uma questão de lógica de argumentação. Eu dividi aqui o enunciado do texto em 4 proposições, que eu vou chamar de P1, P2, P3 e conclusão. Quando você estiver estudando lá a parte de lógica de argumentação, você vai ter um conteúdo lá que chama argumento válido. Então significa que P1 e P2 e P3 vai gerar uma conclusão, e essa conclusão tem que ser verdadeira. Então, como você tem a união deles, né, dos argumentos pela conjunção, significa que todo mundo aqui tem que ser verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Então, essa proposição composta, esse ou aqui, tem que ser verdadeiro. Esse aqui também tem que ser verdadeiro, para você ter a conclusão, que é uma conclusão verdadeira. Nesse caso, você vai começar usando a conclusão, e essa conclusão você vai substituir dentro das proposições compostas. Aí aqui você tem o seguinte, você vai fazer o uso da tabela verdade, para você descobrir cada parte que é verdadeira ou falsa. Então, como você já sabe que Celso trabalha, você vai partir desse ponto, que é a proposição simples. Quando não tem a proposição simples, por onde eu começo? Eu começo pela que tiver um i. Como aqui nenhuma tem um i, nós vamos começar pela simples tranquilamente. Então, aqui eu tenho o seguinte. Na proposição 3, eu tenho aqui dizendo que Celso não trabalha. E eu sei que Celso trabalha é verdade. Então, essa parte aqui é falsa. Celso não trabalha é falso. Como aqui você tem um se então,
e você precisa que essa proposição composta seja verdadeira, então você vai olhar o seguinte: olha, eu tenho essa proposição composta, que é o se então. Eu preciso que ela seja verdadeira. Tem 3 possibilidades dela ser verdadeira. Mas quantas possibilidades tem a segunda parte sendo falsa? Eu só tenho essa daqui, que é quando eu tenho a primeira parte falsa e a segunda. Porque se eu tiver a primeira parte verdadeira, aí o meu resultado lógico vai dar falso. Então, o que eu concluo aqui? Eu concluo que Henrique comprar um videogame, ele compra um videogame, também tem que ser falso. Então, eu já sei que Henrique não compra um videogame. Então, onde tiver escrito que Henrique compra um videogame, você vai colocar que é falso. Então, aqui também vai ser falso. Pela mesma lógica que eu usei na proposição 3, que se a segunda parte é falsa, a primeira tem que ser falsa, essa proposição aqui, Lívia vai viajar, também é falsa. Lívia não vai viajar. Tá? Então, onde tem Lívia vai viajar, você vai colocar que é falsa. Agora você tem aqui um ou, que é uma disjunção exclusiva, que é essa daqui. Esse símbolo aqui é um Vzinho sublinhado. Então, quando que ele vai ser verdadeiro? Eu tenho 2 opções de ele ser verdadeiro. Só que eu já tenho aqui na minha proposição P1 a segunda parte falsa. A segunda parte é falsa. Então, para que seja verdadeiro, a primeira parte aqui vai ter que ser verdadeiro. Porque aí você vai ter verdadeiro na primeira parte, falso na segunda parte, dando resultado verdadeiro. Então, Nestor compra uma casa é um item verdadeiro. Bom, verdadeiro. Então, agora você vai para as alternativas. Nestor não compra uma casa? Errado. Nestor compra uma casa? Verdadeiro. Nestor compra uma casa é o item verdadeiro. Agora, se você olhar no item C, também tem Nestor compra uma casa. Só que ele está ligado aqui ó, pelo conectivo I e diz que Lívia vai viajar. Então, você teria aqui verdadeiro e aqui Lívia vai viajar falso. Verdadeiro e falso, quando você tem o I, vai gerar um resultado falso. Então, não pode ser a letra C. E Lívia não vai viajar. Então, sem dúvida alguma, o item B é o correto. Questão 34. A questão 34 ela é semelhante à questão 33. O que vai mudar? Vai mudar que ele vai dizer o seguinte, que a afirmação 2 e 3 é verdadeira e que a afirmação 1 é falsa. Aí, quando isso acontecer, o que você vai fazer? Vamos pensar da seguinte forma. A afirmação 1, Diego e Ricardo fizeram um trabalho. A primeira coisa que você vai fazer é reescrever ela como Diego fez o trabalho e Ricardo fez o trabalho. Então, você tem eles ligados aqui pelo I. Então, como que eu transformo uma proposição que é falsa para que ela fique verdadeira? Eu nego ela. Então, se você negar essa proposição, ela vai ficar verdadeira. Fazendo a negação do I, que é igual que a gente fez na primeira questão, a questão 31, você vai fazer o seguinte, você vai trocar o I pelo OU e vai negar ambas as partes. Então, beleza. Feito isso, você vai ter essa proposição aqui de cima, que o texto me deu como falsa, ela agora vai passar a ser uma proposição verdadeira. Eu reescrevi ela fazendo ela ficar verdadeira, negando ela. Isso você pode fazer sempre. Sempre que ele te der 2, 3 proposições e disser, olha, tal proposição é falsa, você faz a negação dela e substitui, que aí você vai ter todo mundo verdadeiro e aí vai ter aquela lógica que a argumentação lógica pede, que P1 e P2 e P3, no caso, gere uma conclusão e essa conclusão seja verdadeira. Para isso, todas as proposições devem ser verdadeiras. Então você tem Luciana fez o trabalho, é uma verdade. Vai substituir aqui, ó, quando ele diz que Luciana não fez o trabalho, isso é um item falso. Então obriga que Ricardo não fez o trabalho também seja um item falso. Certo? Porque se você tiver verdadeiro aqui na frente, você não consegue ter uma proposição composta falsa. Verdadeira, desculpa. O P2 não seria verdadeiro. E agora você tem o ou aqui, o ou,
Só que você tem aqui, Ricardo não fez o trabalho como sendo falso. Então, no ou, se isso aqui é falso, para que a minha proposição seja verdadeira, a primeira parte tem que ser verdadeira. Então você escreve quem é falso e quem é verdadeiro, e depois você vai fazer o seguinte: você vai pegar aqui só o que é verdade. O que é verdade aqui? Luciana fez o trabalho. Luciana fez o trabalho. Isso aqui é uma verdade, que é a primeira que está aqui embaixo. Se Ricardo não fez o trabalho, é falso. Então, Ricardo fez o trabalho, é verdadeiro. E eu tenho aqui que Diego não fez o trabalho. Então, agora você vai para as alternativas. Diego e Ricardo não fizeram o trabalho? É errado. Ricardo fez. Diego não fez o trabalho? Beleza, Diego não fez o trabalho, é o que está correto. Aí você vai ter Diego e Luciana fizeram o trabalho? Não. Diego não fez. Somente Luciana fez o trabalho? Não. Luciana e Ricardo fizeram o trabalho. Então a alternativa correta aqui, letra B de bola. Estou um pouco rouco hoje, pessoal, por causa do clima, mas eu espero que você tenha compreendido. Se ficou alguma dúvida, não deixa de comentar, que eu estarei aqui pronto para tentar tirar essa sua dúvida. Vejo você na próxima resolução.